O sistema genital feminino é composto por órgãos internos, no caso, os ovários, que são os que produzem os gametas e os hormônios, e a produção dos gametas é uma produção em ciclo. A mulher já nasce com a quantidade de gametas total que ela vai produzir durante a vida, e quando esse ciclo de produção cessa, quando ela liberou todos os gametas no seu ciclo menstrual, ela se torna infértil, né? E os hormônios da mulher, eles também têm um decaimento grande, que vai determinar um período chamado de menopausa. Outro órgão interno são os condutores dos gametas, é a tuba uterina, a famosa trompa de Falópio, e essa tuba uterina é justamente o local onde ocorre o encontro do espermatozoide, que é o gameta do homem, com o ovócito, que é o gameta da mulher, e esse encontro é chamado de fecundação. Quer dizer que a fecundação ocorre na tuba, e esse ovo fecundado na tuba, ele tem que migrar para outro órgão, chamado de útero, que está interno. E o útero vai receber esse ovo vai se implantar, ele vai grudar na parede do útero, parte dele vai virar placenta, parte vai virar o feto, o embrião e feto, e a placenta vai produzir um hormônio para manter a gestação, para a gestação dar continuidade, para o útero não contrair e expulsar esse embrião. E o hormônio que a placenta produz é o HCG, o hormônio coriônico humano. O hormônio hormônio coriônico gonadotrópico humano, chamado HCG. E a fração dele, chamada beta-HCG, pode ser dosada no sangue. No começo da gestação, esse beta-HCG sobe bastante para manter aquele ovo implantado e desenvolvendo direitinho no útero, que vai crescer bastante durante o processo. Outro órgão interno é a vagina, que é o órgão de cópula, o órgão sexual, né, para a cópula, para o ato sexual. E externamente, os órgãos externos é um conjunto denominado de vulva ou pudendo ou vulva. Aqui nós podemos ver internamente os ovários na cavidade pélvica, os ovários estão na pelve, um de cada lado, e associados ao ovário a tuba uterina, e essa tuba uterina ela se fixa na parte dilatada do útero, e essa porção dilatada do útero é chamada de fundo uterino. Quando o ovário libera o ovócito, essa distância não tem, tá? Eles estão próximos, como o lado direito aqui. Quando o ovário libera o ovócito cai nessa tuba uterina, e nessa porção dilatada da tuba uterina, chamada de ampola, ocorre a fecundação. A tuba uterina continua o seu trajeto, né, para se fixar no útero, e essa parte estreita da tuba uterina é chamada de istmo, é o estreito da tuba. Dentro da tuba tem cílios pequenininhos que fazem com que esse ovo caminhe em direção ao útero, e ela faz peristaltismo. Mas nada impede do ovo grudar na tuba e desenvolver uma gravidez ectópica tubária. Ectópico é fora do lugar. Esse processo do ovo fecundado na ampola até chegar no útero demora entre 5 a 8 dias para acontecer. O útero, por sua vez, ele tem o formato de uma pera invertida, e a parte larga desse útero é chamada de fundo do útero, uma grande porção denominada de corpo, e uma parte estreita voltada para baixo, encaixado na vagina, é o famoso colo do útero ou antiga cervix
do útero. E se eu olhar esse colo do útero, aqui na imagem à esquerda, esse colo do útero tem um orifício chamado ósteo do útero, que é justamente para o espermatozoide entrar, para o feto sair e para a menstruação sair também no processo do ciclo menstrual. Percebam que tem muitos ligamentos que prendem o ovário, que suportam o útero. Por exemplo, esse ligamento chama ligamento largo do útero. Esse ligamento liga o ovário no útero, chama ligamento útero-ovárico. Temos o ligamento que suspende o ovário, chamado de ligamento suspensor do ovário. Então, um sistema ligamentar grande para manter essas vísceras na posição. O útero, ele fica atrás da bexiga, ao mesmo tempo na frente do reto. Então, esse útero ocupa um espaço médio, né? Tem uma posição média, a bexiga à frente e o reto atrás do útero. Observamos aqui o ovário e a tuba uterina. Quando cresce agora o útero, já dá para perceber que durante a gestação ele vai aumentar cerca de 7 vezes o tamanho, vai exercer pressão na bexiga, vai pressionar o reto, o que gera constipação e um fluxo urinário de maior frequência, porque a bexiga não consegue encher de forma adequada com esse útero em cima. Que dá para perceber que o útero, em latim métrio tem 3 camadas, a camada de fora é o perimétrio, a camada muscular é o miométrio, lugar onde desenvolve miomas, que são tumores benignos, e dentro, onde descama no ciclo menstrual, é o endométrio. Uma outra palavra designada para útero é ístero. Ístero quer dizer útero. O nosso último órgão interno é a vagina. A vagina é um órgão muscular, então observem nessa figura o útero e abraçando o útero a vagina. E essa vagina tem duas paredes, uma parede posterior, e essa parede posterior da vagina está em contato com o reto, e uma parede anterior da vagina em contato com a bexiga e a uretra. Ela tem uma grande propriedade de distensão, ela é elástica e uma grande inervação. A parte externa, que é a vulva, é formada por uma área na frente do osso do quadril do púbis, onde tem gordura recoberta de pele e pelos, o monte púbico. Pregas de pele laterais que também tem pele e pelos, que são os lábios, chamados de maiores. Medialmente, as pregas não têm mais os pelos, são os chamados lábios menores. E o espaço entre esses lábios menores, nós encontramos 2 orifícios, o ósteo externo da uretra, e o ósteo da vagina. Esse espaço onde tem o ósteo externo da uretra e o ósteo da vagina, que é o espaço entre os 2 lábios menores, é chamado de vestíbulo da vagina. Então, o vestíbulo da vagina é o espaço entre os lábios menores, contendo o ósteo externo da uretra e o ósteo da vagina. Esse ósteo da vagina ele pode ser fechado parcialmente por uma membrana de diversos formatos, denominada de ímen. Se nós dissecarmos aqui os lábios maiores, nós vamos encontrar uma estrutura erétil. Aqui já dá para observar o outro órgão externo, que é o clitóris. E o clitóris
ele é uma zona erógena, uma zona de estimulação sexual, ele tem um revestimento de pele, que é o prepúcio. E onde está a outra estrutura erétil? Se eu dissecar o lábio maior, então aqui percebam os lábios menores, foi removido os lábios maiores, por baixo dos lábios maiores, enquanto essa estrutura, que é uma estrutura muito semelhante, ó, que na imagem à direita está maior, é uma estrutura muito semelhante encontrada no pênis, que enche de sangue, é o chamado bulbo do vestíbulo. E abaixo do bulbo do vestíbulo, duas glândulas que promovem secreções que lubrificam a vagina, chamadas de glândulas vestibulares maiores, descritas por Bartholin. E quando tem processo inflamatório nessas glândulas, chama bartolinite, causando um edema na região do pudendo.